Essa história que você vai ouvir hoje vai chocar a sua vida. Ela fala sobre um jovem levado como prisioneiro, jogado em uma terra estranha, cercado por inimigos, ameaçado de morte, mas que permaneceu fiel a Deus até o fim. Esta é a história de Daniel. 1. O início do cativeiro Jerusalém havia sido destruída. O templo estava em ruínas. O povo de Deus havia sido levado como prisioneiro para a Babilônia, o maior império da época. Entre esses jovens estava Daniel. Ele não era um soldado, não era um guerreiro, era apenas um jovem fiel a Deus, levado para uma terra cheia de ídolos, magia, feitiçaria e corrupção. Daniel recebeu um novo nome, uma nova cultura e uma nova identidade imposta pelo império. O objetivo era simples: apagar quem ele era, apagar sua fé, apagar seu Deus. Mas Daniel decidiu em seu coração que não se contaminaria. Mesmo cercado por luxo, comida do rei e conforto, ele escolheu obedecer a Deus. 2. O sonho que ninguém conseguia explicar. O rei Nabucodonosor teve um sonho terrível, tão perturbador que acordou suando e com medo. Ele chamou seus sábios, astrólogos e magos e disse: "Quero que vocês me digam qual foi o meu sonho e a interpretação dele. Se não fizerem isso, morrerão." Nenhum homem na Babilônia podia fazer aquilo. Era impossível. O decreto de morte foi liberado. Daniel também seria morto. Mas ele orou, e naquela noite Deus revelou o sonho ao seu servo. Daniel foi até o rei e disse: "Não são os sábios que revelam mistérios, mas o Deus do céu." E contou exatamente o sonho: uma grande estátua feita de vários metais, representando impérios que viriam. O rei ficou chocado, caiu por terra, reconheceu que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro, e Daniel foi exaltado. E 3. A fornalha ardente. Algum tempo depois, o rei mandou construir uma estátua de ouro e ordenou que todos se curvassem diante dela. Quem não se curvasse seria jogado vivo em uma fornalha ardente. Os amigos de Daniel se recusaram. Eles disseram: "Nosso Deus pode nos livrar, mas mesmo que não nos livre, não nos curvaremos." Foram lançados no fogo. O rei olhou e gritou: "Não jogamos 3 homens, porque vejo 4." E o quarto tinha a aparência divina. O fogo não queimou seus corpos, não queimou suas roupas, não queimou seus cabelos. O milagre chocou o império inteiro. 4. O rei que enlouqueceu. O mesmo rei teve outro sonho. Uma grande árvore que foi cortada. Daniel interpretou: o rei perderia sua sanidade por causa do orgulho. E aconteceu. Nabucodonosor enlouqueceu, passou a viver como um animal, comeu capim, dormiu no campo, até que reconheceu que Deus é soberano. Somente então sua mente foi restaurada. 5. A mão que escreveu na parede. Outro rei assumiu o trono, Belsazar. Em uma grande festa regada a vinho e blasfêmia, ele usou os copos sagrados do templo para beber. De repente, uma mão apareceu escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ninguém entendia. Daniel foi chamado. Ele interpretou: seu reino foi pesado e achado em falta. Hoje mesmo será tirado de você. Naquela noite, o rei morreu. O império caiu. E mostrar 6. A cova dos leões. Já idoso, Daniel continuava fiel. Um novo decreto foi criado. Ninguém poderia orar a nenhum Deus além do rei por 30 dias. Daniel continuou orando 3 vezes por dia. Foi denunciado e jogado na cova dos leões. O rei ficou angustiado. Na manhã seguinte, correu até a cova e gritou: "Daniel, teu Deus te livrou." Daniel respondeu: "Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Ele saiu ileso. Os leões não tocaram nele." 7. As visões assustadoras. Daniel teve visões que aterraram sua alma. Bestas saindo do mar, reinos se levantando e caindo, guerras, o fim dos tempos. Ele chorou, jejuou, tremeu, mas Deus lhe revelou que, apesar do caos, o reino de Deus jamais será destruído. 8. O homem que não se corrompeu. Daniel viveu cercado por luxo, poder e tentações, mas nunca se dobrou, nunca mudou sua fé, nunca trocou Deus por conforto. Enquanto muitos se perderam, Daniel permaneceu puro. Sua fidelidade não dependia do ambiente, dependia do seu coração. 9. O peso das revelações. As visões que Daniel recebia eram tão fortes que o deixavam doente. Ele via guerras, via sofrimento, via destruição. O profeta não se alegrava com o futuro, ele chorava por ele. 10. O jejum que moveu o céu. Durante 21 dias, Daniel não comeu comida saborosa. Enquanto ele orava na terra, uma batalha espiritual acontecia no céu. Um anjo foi enviado
mas foi impedido por forças espirituais malignas. Quando chegou, disse que a resposta havia sido atrasada por uma guerra invisível. Nem toda demora é silêncio, às vezes é batalha espiritual. 11. O conflito entre luz e trevas. Daniel aprendeu que o mundo visível é apenas parte da realidade. Existe uma guerra além dos olhos humanos. Reinos da terra refletem conflitos do céu, e Daniel era um guerreiro de joelhos no chão. 12. O governo dos homens é temporário. Daniel serviu sob vários reis: Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro. Todos morreram, todos caíram, mas Daniel permaneceu. Impérios passam, Deus permanece. 13. As 4 bestas. Daniel viu 4 criaturas terríveis saindo do mar: um leão, um urso, um leopardo e uma besta horrível. Eram símbolos de reinos violentos. O poder humano se levanta pela força, mas cai pela mão de Deus. 14. O filho do homem Daniel viu alguém semelhante a um filho do homem vindo nas nuvens. A ele foi dado domínio eterno. Seu reino jamais será destruído. 15. O chifre arrogante. Daniel viu um poder que se levantaria contra Deus, perseguiria os santos, mudaria leis, mas seria destruído pelo juízo divino. 16. O livro do juízo tronos foram colocados. Livros foram abertos, nada ficou escondido, nada ficou esquecido. A justiça de Deus foi revelada. 17. A oração pelo povo. Daniel leu as profecias e percebeu que o cativeiro estava perto do fim. Então orou, confessou pecados, chorou pela nação, pediu misericórdia. Eram 18. O anjo Gabriel. Enquanto ainda orava, Gabriel apareceu. Trouxe entendimento, trouxe esperança. Deus havia ouvido cada palavra. 19. Às 70 semanas, Daniel recebeu revelações sobre o futuro da humanidade. Tudo estava determinado, nada era acaso. 20. O último conflito. Daniel viu guerras finais, nações se levantando, reinos caindo, mas viu também o fim do mal. 21. A promessa da ressurreição. Muitos ressuscitariam, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. A história não termina na morte. 22. O descanso do profeta. Depois de uma vida inteira de visões, perseguições e milagres, Daniel recebeu uma promessa: tu descansarás e te levantarás no fim dos dias. 23. O legado de Daniel. Daniel entrou jovem no cativeiro, saiu velho, mas íntegro, nunca negou sua fé, nunca abandonou Deus. 24. A prova de que Deus governa. Daniel viu reis morrerem, viu impérios ruírem, mas viu também a mão de Deus agindo em tudo. 25. O fim que não é o fim. A história de Daniel mostra que quem confia em Deus não é destruído pelo sistema, não é engolido pela injustiça e não é vencido pelo medo. Enquanto os impérios passam, a fé permanece. Enquanto os reis morrem, Deus continua reinando. E a história de Daniel ecoa até hoje como prova de que o reino de Deus jamais será destruído.